Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os ossos do membro inferior, tá certo? Então, o que vocês devem saber após a aula? Conseguir identificar os ossos do membro inferior, identificar as formações ósseas do fêmur, da tíbia, da fíbula e diferenciar as porções e as estruturas ósseas do pé, tá? A gente também vai avaliar as formações ósseas palpáveis dos membros inferiores e analisar os aspectos anatômicos aí de casos clínicos, tá bom? Então, para começar aqui a aula com um caso clínico. Você está numa UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, às 11h30 de um sábado e chega uma idosa de 83 anos com seu neto de 19. A senhora se queixa de dor intensa após uma queda da própria altura, né? Ou seja, ela estava em pé e caiu e não consegue andar. Após a realização do exame físico, você nota desnível entre os membros inferiores, ou seja, um membro está mais caído do que o outro, e você solicita uma radiografia simples, um raio-x. Após a análise da radiografia simples, você deve responder à dúvida da paciente: doutor, doutora, o que há de errado? Tá certo? Então, esta é a radiografia. Pause o vídeo aí um pouquinho e tente identificar o que está estranho, o que está diferente nesta imagem, tá bom? No final, a gente vai descobrir qual que é o caso. Muito bem, então quais são os ossos do membro inferior? Para começar, né, temos o osso do quadril, que é formado lá pelo ilho, o isquio e o pubis, sendo que o osso do quadril é assunto da aula de pelve óssea, né? Temos aqui o osso da coxa, que é o fêmur, né? É o maior osso do corpo humano em comprimento. Temos um osso aqui na região do seu joelho, que é a patela, né? Antigamente chamado de rótula, o nome atual é patela. Temos aqui os ossos da perna, o osso mais medial, que é um pouco maior, é a tíbia, e o osso mais lateral, que é a fíbula. E aqui temos os ossos do pé, tá certo? Que a parte aqui do calcanhar é chamada, essa região chamada de tarso, esses 5 ossinhos aqui chamados de metatarsos, e aqui as suas falanges, tá certo? Muito bem. Então vamos osso por osso ver quais são as principais estruturas, né? Começando pelo fêmur. Então aqui no fêmur a gente consegue observar que tem uma estrutura arredondada, que é a cabeça do fêmur. Logo abaixo da cabeça do fêmur, vamos ter o colo do fêmur, e aqui temos essas regiões, estruturas elevadas abaixo do colo, que são os trocânteres. O trocânter maior do fêmur e o trocânter menor do fêmur. Do lado aqui do trocânter maior tem uma cavidadezinha chamada de fossa trocantérica, tá certo? E a comunicação, né, essa região entre os trocânteres maiores e menor, quando essa região é elevada, que está na vista posterior, essa região é chamada de crista intertrocantérica. E aqui na vista anterior, esta região de transição entre os trocânteres é chamada de linha intertrocantérica, porque não é tão elevada quanto a crista na região posterior. Tá bom? Logo abaixo, aqui do trocânter menor, nós observamos a linha pectínea do fêmur e abaixo do trocânter maior, a tuberosidade glútea, que elas vão se unir aqui nessa porção média, no que a gente chama de linha áspera, certo? E vai se continuar aqui embaixo as linhas ásperas com as linhas supracondilares, tá? E aqui só para vocês entenderem, cada uma dessas bolinhas aqui do fêmur são chamadas de côndilos. O côndilo que está do lado da cabeça do fêmur é o côndilo medial e esse é o côndilo lateral. Essas linhas que se continuam acima dos côndilos são as linhas supracondilares. A linha supracondilar lateral e as linhas supracondilar medial. Bom, ao lado dos côndilos, né, nós vamos ter elevaçõezinhas aqui pequenininhas, são chamadas de epicôndilos. Então, esse é o epicôndilo medial e aqui é o epicôndilo lateral, certo? Acima, superiormente ao epicôndilo medial, existe uma região elevada que é chamada de tubérculo dos adutores, ou tubérculo do adutor, e aqui vai se inserir músculos adutores da coxa. Bom,
Aí, entre os côndilos, nós temos uma região chamada de fossa intercondilar, que é esta cavidade, e na região anterior temos a face patelar. E essa face patelar é onde se localiza a cartilagem articular aqui da região do joelho, tá bom? Aqui para dar um zoom novamente, ó, conseguimos observar a cabeça do fêmur e logo abaixo o colo do fêmur. O trocânter maior, o trocânter menor e entre eles, quando é elevado, a crista intertrocantérica e quando não é tão elevado, a linha intertrocantérica na parte anterior. Abaixo do trocânter menor vemos a linha pectínea, abaixo do trocânter maior a gente vê a tuberosidade glútea. Isso tudo vai se unir aqui embaixo na linha áspera. Bom, ainda vale a gente mostrar aqui que existe uma cavidadezinha, um buraquinho na região da cabeça do fêmur, que é chamada de fóvea da cabeça do fêmur, onde vai ter um ligamento que vai unir a cabeça do fêmur ao acetábulo, tá? A fossa acetabular. Muito bem. Ao longo da vida, né, o ângulo entre o colo do fêmur e o corpo do fêmur, né, esse ângulo possui uma pequena variação, né, na criança, no adulto e no idoso, né? Isso tudo por conta da maior tração que é feita aqui quando a gente começa a andar, né, na vida adulta, etc. E depois na vida idosa, de tanto que passou, né, os anos, esse ângulo até diminui um pouco mais, né? E isso é importante por causa do equilíbrio da maior estabilidade para a marcha, né, para a caminhada. Inclusive, esse ângulo maior aqui na criança é o que permite ela ter uma mobilidade maior, né, com o membro inferior dela. Por isso que ela vai e coloca lá o membro inferior dela perto do rosto, né, consegue colocar o pé na boca e etc. Bem, e o que é palpável nessa região, né? Focando aqui na nossa aula de membro inferior, a gente tem que o trocânter maior é palpável aqui na região lateral da coxa, né? Na raiz da coxa. Logo numa transição aqui para a região glútea, né? O trocânter maior é palpável. Muito bem, e na parte distal, como a gente falou, a gente tem os côndilos, que são essas bolinhas aqui, o côndilo medial e o lateral. Entre eles temos a fossa intercondilar, na parte posterior, e na parte anterior, entre os côndilos, temos a face patelar, né, onde vai se localizar a cartilagem articular. As pontinhas acima dos côndilos são os epicôndilos, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, e uma elevaçãozinha aqui, arredondada, acima do epicôndilo medial, que é o tubérculo do adutor, né. Se continuando aqui a partir dos côndilos, temos a linha supracondilar medial e a linha supracondilar lateral, e toda essa região triangular aqui, ó, é chamada de face poplítea. Face poplítea, tá bom? Bem, e o que é palpável dessa parte? A gente consegue palpar o epicôndilo medial do fêmur e o epicôndilo lateral do fêmur e palpamos também a nossa patela, certo? Falando especificamente da patela, a patela é um osso triangular, tá certo? Com uma base levemente arredondada e um ápice, né, na parte inferior. Bom, e se a gente tiver que identificar o lado da patela, né, no laboratório, é só você colocar a patela em cima da mesa, com a pontinha, né, para baixo, né, e daí a patela vai cair para a lateral, ou seja, o lado que a patela cair vai ser o lado correspondente da patela no corpo, né? Ou seja, se a patela cai para a direita, essa patela é direita. Se a patela cai para o lado esquerdo, né? Se ela inclina para o lado esquerdo, ela é esquerda, né? Isso acontece porque existe aqui um pequeno desnivelo, né, entre as faces da patela, né, e a face articular lateral, ela é mais lisa aqui, mais retificada, e a parte medial aqui, não. Então, ela sempre vai cair para a lateral, tá? Botando o ápice para baixo, se ela cair para a esquerda, a patela é esquerda. Se ela cair para a direita, ela é direita.
Bom, muito bem. E quais são as principais estruturas da tíbia e da fíbula, né? Essa daqui é a tíbia e essa daqui é a fíbula. Então, numa região proximal, a gente consegue ver os côndilos da tíbia, que é o côndilo medial e o côndilo lateral. A parte superior da tíbia é chamada de platô tibial, tá? E aqui existe uma elevaçãozinha óssea que a gente chama de eminência intercondilar, né? Essa eminência é formada por dois tubérculos aí, onde vão se inserir os ligamentos cruzados do joelho, tá? Logo abaixo temos essa região anterior aqui, que é a tuberosidade da tíbia. Bom, e aqui na fíbula, nós temos a cabeça da fíbula, que vai ter uma pontinha chamada de ápice da cabeça da fíbula, e logo abaixo o colo da fíbula. Tá bom? Numa visão distal, a gente tem essas duas estruturas arredondadas aqui, que são as bolinhas do lado do seu tornozelo, e que são chamadas de maléolos. O maléolo da tíbia é o maléolo medial ou tibial, o maléolo da fíbula é o maléolo lateral ou fibular. Bom, o que é palpável disso tudo? Toda essa face medial aqui anterior da tíbia ela é palpável, né? A tuberosidade da tíbia também é palpável. Parte aqui da cabeça da fíbula também é palpável. E os maléolos, né, tanto lateral quanto medial, são palpáveis. Tá bom? Muito bem. Daí quais são os ossos do pé? O pé pode ser dividido em três porções: o antepé, formado pelas falanges, o metatarso, pelos ossos metatarsais, e o tarso, pelos ossos tarsais. Tá certo? Então, olhando mais especificamente, né, a parte dos dedos, né, do pé, nós temos aqui o primeiro dedo, que é o famoso dedão, popularmente chamado de dedão, né, o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo e o quinto dedo. O primeiro dedo, ele pode ser chamado de hálux. Cuidado, hálux só serve para o primeiro dedo do pé, a gente não pode usar hálux para o primeiro dedo da mão. Bom? E aqui nós temos as nossas falanges, né? Então, essas falanges aqui nessa primeira fileira são as falanges chamadas de falanges proximais. Essas daqui são as falanges médias e essas falanges da pontinha aqui são as falanges distais. Note que no hálux, né, o primeiro dedo, não existe a falange média, só temos a falange proximal e a falange distal, tá certo? E a falange, no geral, ela pode ser dividida em três partes: a cabeça da falange, o corpo da falange e a base da falange. Bom, indo para a parte do metatarso, né, nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso, né? Sendo que no metatarso também temos a cabeça, o corpo e a base de cada um dos metatarsos. Especificamente o quinto metatarso, ele tem uma região aqui arredondada que é chamada de tuberosidade do quinto metatarso, tá bom? Muito bem. Daí, indo para uma parte mais posterior, né, do tarso, nós temos aqui todos os ossos do tarso. O maior de todos aqui, onde a gente apoia a parte do calcanhar, é o osso calcâneo. Logo superior a ele, nós temos o osso talos, né? E é o talos que vai se articular lá com a tíbia e com a fíbula para formar a sua articulação do tornozelo, tá bom? Temos aqui o osso cuboide, aqui é o osso navicular e distalmente, né? Anteriormente ao osso navicular, vamos ter os três ossos cuneiformes. O cuneiforme que está do lado do hálux é o cuneiforme medial, depois o cuneiforme intermédio, depois o cuneiforme lateral. Tá certo? Especificamente que conseguimos ver numa vista lateral, né, a curvatura plantar. Então veja que existe um arco plantar, né? Os ossos do pé não se encostam completamente aqui no chão, né? Só se encostam aqui as nossas falanges e, e o nosso calcâneo, tá? E o restante dos ossos, eles ficam aqui suspensos nesse arco, tá? Que serve também para o equilíbrio. Bom, aqui numa vista medial, ó,
o mesmo arco sendo observado. Especificamente, essa região mais protuberante aqui é chamada de tuberosidade do calcânio. Bom, e a gente consegue observar que existe aqui uma projeção medial do calcânio, que ele se projeta para medial para poder sustentar, para segurar o talos. É como se fosse uma bandejinha segurando, uma prateleira segurando o talos. Esta projeção é chamada de sustentáculo do talos. Bom, e quais são os casos clínicos mais relevantes sobre os ossos do membro inferior, né? Nós podemos ter aqui curvaturas mais ou menos acentuadas do membro inferior. Então, quando os membros inferiores têm o joelho caindo para dentro, né, caindo para medial, a gente fala que isso é uma curvatura em valgo. E quando a gente tem aqui o joelho caindo para fora, caindo para a lateral, a gente tem uma curvatura em varo, né? Existe até uma brincadeira que a gente fala que o valgo não cavalga, né? Porque ele não consegue encaixar as pernas em torno de um cavalo, né? É só para lembrar que o valgo é com o joelho apontando para dentro e o varo apontando para fora, né? E temos também a possibilidade do joelho ser mais voltado para trás, né, mais para o plano posterior, e ser um joelho, né, um membro inferior recurvado, ou com essa curvatura mais anterior, um membro inferior aí antecurvado, né? E de qualquer forma, tanto o varo quanto o valgo, recurvado, antecurvado, se ele é excessivo, essa posição frequente, acaba que isso vai desgastando, né, e dando uma sobrecarga na região do joelho. Bom, daí existe uma doença famosa, que é a doença de Osgood-Schlatter, né, que é uma doença que acomete aí principalmente adolescentes entre 10 e 15 anos, e geralmente de um lado só do joelho, né, e é muito comum acontecer em adolescentes que fazem esporte. Por quê? Você tem aqui um músculo, né, que vai ter um tendão passando aqui, o tendão do quadríceps femoral, que é esse músculo aqui da parte anterior da coxa, vai se inserir aqui na sua patela e depois vai vir outro tendão aqui do ápice da sua patela, que vai se encaixar na tuberosidade aqui da tíbia, né? E como a criança ou adolescente, né, ele tem essas linhas aqui ainda, ó, ele tem essas linhas da lâmina epifisial, né, o osso não está totalmente fundido e formado ainda, porque o crescimento não foi finalizado, existe uma certa fragilidade relativa aqui. Que se a pessoa faz muito esporte, como por exemplo jogar futebol, e faz muito chute, né, e é um esporte realizado frequentemente, pode acontecer de você ter um trauma por tração do tendão patelar. Então, aqui o tendão patelar, ele está se inserindo aqui na tuberosidade da tíbia, ele pode puxar essa tuberosidade da tíbia e isso ter uma certa fratura, né? Isso vai gerar dor nessa região aqui, né? Da tuberosidade da tíbia, principalmente quando você for palpar, né? Ou quando o adolescente for tentar fazer o movimento. Então, essa fratura aqui, da tuberosidade da tíbia associada ao esporte em adolescente é chamada de doença de Osgood-Schlatter. Bom, e existe uma outra doença que é comum em adolescentes com alguma obesidade de um grau mais elevado, que é a epifisiólise, né? Então, como a gente comentou, existe aqui a lâmina epifisial que fica nas extremidades proximal e distal aí dos ossos, né? Especialmente dos ossos longos aqui, como o fêmur, para permitir o crescimento. E o que acontece? Quando a gente tem um adolescente obeso, né, com uma obesidade de grau 2, grau 3 e assim por diante, pode acontecer de ter uma sobrecarga nessa lâmina epifisial e você acabar tendo uma fratura aqui, um deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao colo do fêmur. Isso é o que a gente chama de epifisiólise, tá certo? E podemos ter múltiplas variedades de fratura, né? A gente pode ter uma fratura de colo, de fêmur, a gente pode ter uma fratura transtrocantérica, atravessando o trocânter maior até o trocânter menor, pode ter uma fratura abaixo dos trocânteres, né? Uma fratura subtrocantérica. Então, todos esses marcos ósseos que a gente estudou servem para a gente delimitar, aí, por exemplo, a descrição de fraturas, né? Então, vamos voltar aqui para o caso do início da aula, né? Da senhora que tinha fraturado.
ela fraturou por causa de uma queda, e onde que está a alteração? Olha o lado normal aqui, a cabeça do fêmur, o colo, o trocânter maior e o menor, e olha aqui, ó, a cabeça, o colo, e aqui, ó, o trocânter maior está quebrado no meio, tem um pedaço aqui, e o trocânter menor está aqui. Essa aqui foi, então, a alteração. Qual que é o acontecimento? Uma fratura transtrocantérica, tá certo? Então, pessoal, por onde estudar, eu indico para vocês esses livros aqui de bibliografia, tá bom? E bons estudos para vocês.